E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Bom, recentemente eu fiz aquele vídeo, né, reagindo a um relato que a Dani Delanos fez de uma testemunha de Jeová. Contei um pouquinho aí da minha história, né? Falei a respeito de algumas coisas. Eu que fui testemunha de Jeová por um período relativamente curto, né? 3 anos aí, mas eu acho que é um tempo suficiente, já que eu estive relativamente engajado ali na organização. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas das quais eu fui descobrindo ao longo do tempo, que me fez, obviamente, sair da organização, embora eu tenha amigos que são da organização e do qual eu respeito muito, eu tenho muitos bons amigos, né, na organização. Eu também quero deixar bastante claro aqui que eu estou criticando a organização, não estou criticando os membros. Então, né, por favor, ajam sempre com muito respeito ali e tal, né? Como eu falei no vídeo anterior, a seção de comentários ela é sempre aberta para que vocês possam trocar ideia, falarem sobre a vida de vocês ali, né? Como ex-testemunhas de Jeová, se vocês, né, fizeram parte da organização, ou se vocês fazem parte da organização, quiserem dar um ponto de vista de vocês também, é sempre muito bem vindo aqui, né? Pois bem, uma das coisas das quais eu quero abordar hoje é sobre a vida de Charles Taze Russell, que é o fundador das Testemunhas de Jeová, das quais muitas das vezes a vida ela passa omitida dentro da organização. Bom, em muitos dos vídeos, na época que eu era Testemunho de Jeová, que eu assistia, que falava sobre Charles Taze Russell, falava que ele era um jovem que tinha problemas ali com a visão cristã do mundo no qual ele vivia e que, portanto, ele pegava e estudava a Bíblia e começou ali a criar um grupo de estudantes da Bíblia, né, que é o protótipo, vamos dizer assim, da Testemunha de Jeová. Então, o que muitas vezes a organização passa é que a visão do Charles Taze Russell sobre muitas das doutrinas da Testemunha de Jeová, ela é uma visão que ocorre quase como se fosse uma forma espontânea dele analisando as próprias escrituras. O que não é verdade. Mesmo porque Charles Taze Russell, ele era muito, muito diferente do que as testemunhas de Jeová, no geral, são hoje em dia. Diferente o suficiente ao ponto de fazer com que ele, com certeza, fosse desassociado da organização, né? Então imagina só, o fundador ser desassociado da organização do qual ele mesmo ajudou a fundar, né? Criou, né? Vamos dizer assim, né? Bom, um dos pontos aqui cruciais que fariam com que Charles Taze Russell fosse desassociado é a relação dele com muitos pontos do cristianismo ortodoxo moderno que nós temos aí, né, nas mais variadas denominações, né. Ele comemorava aniversários, né, comemorava-se Natal, comemorava-se Páscoa, comemorava-se Ano Novo, né, todas essas coisas que as Testemunhas de Jeová são notoriamente conhecidas por não comemorarem. Também tinha o aspecto dos adornos, como cruzes, que ele utilizava ali, né, não só nas suas publicações, como ele também utilizava junto de outros símbolos ali, como qualquer outro cristão regular utilizaria, né? Então você vê muitos cristãos utilizando cruzes. O Charles Taze Russell também utilizava cruzes, né? Coisa que a Organização da Testemunha de Jeová não faz, né? Ela abomina a utilização de símbolos aí, né? Tanto estes símbolos como as festividades, como eu falei no vídeo ali sobre o relato da Delanos ali, tem como justificativa de que eles são de origem pagã. Então, por eles serem de origem pagã, portanto, eles deveriam ser banidos, né? Mesmo que eles sejam ressignificados, eles teriam que ser banidos. Então, isso é uma coisa que virá com Joseph Rutherford, que é o cara que acaba sucedendo, né, Charles Taze Russell após a morte dele na presidência ali da organização,
e que de fato fará com que as Testemunhas de Jeová elas pareçam mais as Testemunhas de Jeová do que são hoje, né, do que era na época do Charles Taze Russell. Então, a organização ela não conta esses aspectos aí da vida do Charles Taze Russell, né? Um outro ponto é a ligação do Charles Taze Russell com o Adventismo, tá? Bom, no século XIX surge o Adventismo, né? Lembrando que Charles Taze Russell é um homem norte-americano, Estados Unidos, né? Vive uma parte da sua vida ali na Pensilvânia, e ele acaba tendo contato ali na sua juventude. Ele vem de uma família de presbiterianos calvinistas, né? E então ele acaba tendo contato com adventistas ali, né? William Miller, Ellen G. White, né? Essas pessoas assim, que acabarão culminando ali, né, no Adventismo do Sétimo Dia, uma religião, uma vertente cristã bastante conhecida nos dias de hoje, né, do qual o Rodrigo Silva ali faz parte, né? Eu estou citando o Rodrigo Silva porque é uma figura bastante conhecida aí das redes sociais, né? Então, para quem não sabe de quem eu estou me referindo, qual religião ali eu estou me referindo, né? Qual vertente cristã eu estou me referindo, à vertente cristã do qual o Rodrigo Silva faz parte, né? Então, essa religião, essa vertente do cristianismo. E aí ele acaba conhecendo, né, essa vertente do cristianismo, acaba conhecendo o adventismo, e ele acaba aderindo muitas ideias do adventismo, né? Uma delas é sobre a perspectiva da volta de Cristo. Bom, como muitas pessoas que conhecem as Testemunhas de Jeová, né, ou que frequentaram as Testemunhas de Jeová, sabem que o ano de 1914 é um ano bastante crucial na teologia, né, na doutrina das Testemunhas de Jeová, porque, segundo a doutrina das Testemunhas de Jeová, é o ano no qual Cristo vem a reinar de uma forma espiritual, né? O reino dele começa em 1914, né? Só que essa doutrina ela não veio na época do Charles Taze Russell. Na época do Charles Taze Russell, a doutrina no qual ele defendia era a doutrina de William Miller, era a doutrina millerista, que dizia que Cristo voltaria, seria uma volta física, né? Aquela volta no qual nós lemos em Apocalipse. Só que o que acontece? William Miller pregava isso, e a vinda de Cristo, obviamente, não ocorreu em 1874. E aí passou a ter a perspectiva de que, na verdade, o que começou em 1874 foi o reinado espiritual de Jesus, né? Seria uma volta invisível de Cristo, porque é o reinado espiritual dele, a volta invisível dele, que é exatamente a mesma doutrina que a Testemunha de Jeová defendem, né, sobre 1914. Só que eles têm em 1874. Lembrando que essa situação ocorreu depois de a expectativa, né, na vinda de Cristo não ter, de fato, acontecido, e ocorreu um cisma ali no Adventismo, no qual acabou gerando um evento dentro da Igreja Adventista na época, que é o que chamado historicamente de a Grande Decepção, tá bom? E aí quem quiser pesquisar a respeito pode pesquisar, enfim. Mas aí o que acontece? Charles Taze Russell ele adota essa ideia. Então ele adota que em 1874 Cristo passou a reinar de uma forma espiritual e de que 1914 seria o tempo do fim. Então não é que 1914 é o reinado de Cristo de uma forma invisível, como as Testemunhas de Jeová pregam hoje em dia, e que elas esquecem que 1874 ocorreu na história, né? Elas esquecem essa ideia de 1874, elas nem mencionam essa ideia, e elas passam que o reinado de 1914, o reinado de Cristo começa em 1914. Só que para Charles Taze Russell, o reinado do fim, quer dizer, o fim do mundo, vamos dizer assim, né, do sistema de coisas, ele
dá início em 1914, ele ocorre de uma forma que, segundo a perspectiva teológica de Charles Taze Russell, é de que as pessoas que viviam em 1914 não chegariam a morrer, porque teria ali a volta de Cristo, tudo mais, tal, então seria uma espécie ali de um arrebatamento, essas coisas assim do gênero, né, não conheceriam a morte. Então você tinha até um bordão ali na época, que era o de muitos dos que hoje vivem não morrerão. Isso você tinha muito naquela época ali, nas sentinelas lá, né, nas revistas ali, nos panfletos e tal. Então ele defendia muito essa ideia. E aí ele morre, né, obviamente, né, em 1916, e como isso não acontece, esse 1914 acaba tendo o ressignificado daquilo que era de 1874. Muito porque em 1914 acabou culminando também o início da Primeira Guerra Mundial, o que acabou ajudando muitas pessoas a entrarem na organização ali, né, da Testemunha de Jeová, que na época era os Estudantes Internacionais da Bíblia, né, vendo isso como um sinal do tempo dos fins, tá bom? Bom, então você tem muitas dessas coisas ali, né, dessas influências adventistas dentro da Testemunha de Jeová, né, inclusive em 1876, Charles Taze Russell vai escrever um livro que é o Herald. Deixa eu pegar, eu tenho uma colinha aqui, tá, gente? Porque eu também não tenho mente cibernética, né? Um livro chamado Herald of the Morning, né? Que significa Arauto da Manhã, que ele escreve com Nelson H. Barbour, que é um adventista, né? Que também, né, obviamente, ensinava essa questão ainda volta de Cristo em 1874. Só que depois eles acabam se separando por divergências teológicas ali, né? Um outro ponto que a Testemunha de Jeová não comentam sobre a vida do Charles Taze Russell é sobre a piramidologia, né? Bom, algumas pessoas elas devem saber de que no túmulo do Charles Taze Russell havia um monumento de uma pirâmide que fica próximo assim, né, dava de frente a uma loja maçônica. E algumas pessoas acham que isso se dá porque Charles Taze Russell era maçom, mas não, Charles Taze Russell não era maçom, né? Ele tinha, claro, contatos com maçons ali, ele tinha muitos pontos ali, né, de convergência com os maçons, muito porque ele vem de uma família rica, né, abastada, tal, e como ele vem de uma família abastada, muito possivelmente algum familiar dele era maçom, né, então ele tinha algum contato com a maçonaria, né. Inclusive, muitas das reuniões que eram feitas ali antes da existência dos salões do reino, né, eram feitas em salões maçônicos, nas lojas maçônicas, né. Ele alugava ali as lojas maçônicas e ele fazia as reuniões lá, né. Mas a pirâmide não tem a ver com o fato de que ele seria maçom, né. Tanto é que a loja maçônica que encontrava-se de frente ali ao túmulo do cemitério ali, né, do qual Charles Taze Russell está sepultado, no qual existia esse monumento, que era uma pirâmide, né? Essa loja só vai ser erguida muito tempo depois, tá? Então não tem relação assim com a maçonaria. O que tem é que Charles Taze Russell era piramidólogo. O que significa isso? Bom, no século XIX, início do século XX, existia uma pseudociência com tons de esoterismo que era a piramidologia, no qual acreditava que as pirâmides, principalmente a grande pirâmide de Gizé, ou pirâmide de Kelps, ela tinha uma propriedade ali que seria capaz de revelar o futuro, né, com cálculos ali e tal, proféticos e tudo mais. Essa era uma visão que algumas pessoas tinham ali, né, dessa
piramidologia ali, né, de uma pseudociência, que dizia que, na verdade, a pirâmide ela não era construída pelos egípcios por conta da mentalidade egípcia, né? Ela foi construída pelos egípcios por conta de uma ordem divina de Deus mesmo, né, de Jeová, e que essas instruções ali, né, na grande pirâmide de Gizé, ela teria instruções ali que calculavam o fim dos tempos, né, ou então a volta de Jesus, ou então coisas futuras, tal. E Charles Taze Russell era piramidólogo e ele tinha muitas coisas relacionadas à piramidologia. Inclusive, em 1910, ele fará uma viagem ao Egito, que culminará em ele tirar fotografias muito importantes para a arqueologia atual, porque as fotografias que Charles Taze Russell tira em 1910 das pirâmides ali, né, pirâmide de Gizé e tal, são os únicos registros fotográficos dos quais nós temos que mostram o interior da pirâmide, né, em outros pontos da pirâmide, antes de ela ser vandalizada, saqueada e tudo mais. Né? Então, Charles Taze Russell acaba meio que sem querer influenciando ali, contribuindo bastante, né, para a arqueologia egípcia. Né? Muitos arqueólogos e estudiosos aí da arqueologia egípcia e tal, né, eles utilizam muito desses documentos aí que Charles Taze Russell acaba trazendo, né, junto dessa viagem, essas fotografias e tudo mais. Então. Bom, então, esse monumento que tinha no túmulo dele, né, que não é o túmulo dele, é um monumento que tem próximo ao túmulo dele, né, tem gente que achava que era o túmulo dele, não é. O túmulo dele é um túmulo regular, normal, mas o monumento era um monumento no qual ele fez, né, ele pediu para poder fazer, que foi feito postumamente, no qual tinha a ideia ali de escrever ali no monumento os membros mais honoríficos, né, da organização. Então você tinha uma pirâmide ali e tal, né, e em cima tinha uma cruz coroada, que também é um símbolo utilizado pelos maçônicos, né, pelos maçons. Então por isso muita gente vê essa associação do Charles Taze Russell com a maçonaria, que obviamente ele devia ter um conhecimento ali, né, como eu falei, da maçonaria, mas ele não era de fato maçom. E aí numa dessas fases ali tinham os livros abertos, né? Obviamente todos esculpidos ali e tal, né? Estou falando de um monumento, né? E ali tinha o nome do Charles Taze Russell e tinha o nome do idealizador ali da pirâmide, né? O designer da pirâmide, né? Que era um homem que trabalhava junto com Charles Taze Russell, que ajudou com que ele fizesse a ideia, concretizasse a ideia e tal, né? Então, só tinha o nome dos dois, porque depois quando o Joseph Rutherford, que é o homem que assume, né, depois da morte de Charles Taze Russell, assume ali a organização, né, como eu falei, ele vai acabar desencanando essa ideia, né, ele vai acabar abominando essa ideia, inclusive dizendo que essa ideia era de influência satânica. Tá? Você pode encontrar documentos aí até nas próprias publicações da Testemunha de Jeová, desde a década de 30 ali e tal, né, se você procurar, você vai encontrar essa ideia que Charles Taze Russell tinha ideias satânicas, que era uma divergência que Joseph Rutherford tinha com ele, que é uma coisa que também a organização não vai dizer, né? A organização ela vai tentar tratar essa passada de bastão, né? Essa passada de manto do Charles Taze Russell como líder da organização para o Joseph Rutherford como uma coisa muito pacífica, eles meio que concordavam com as ideias e tudo mais e tal, mas isso não acontecia. Tá? Joseph Rutherford ele tinha muitas divergências com o Charles Taze Russell, né? Obviamente, né, ele vai ser o homem que vai banir essa ideia da piramidologia, ele vai ser o homem que vai banir todas essas questões das influências maçônicas que o Charles Taze Russell
tinha, né, eventualmente uma aqui, outra ali e tal. Como eu falei, ele vinha de uma família abastada, então obviamente tinha algumas influências ali, né, com o pessoal ali da maçonaria e tal, mas ele não era maçom, né? E também vai abandonar, né? É ele que vai criar essa ideia de que símbolos cristãos, festividades, tal, são coisas pagãs, tá? Então, ele vai ter uma divergência muito grande com Charles Taze Russell, a ponto de aqui em alguns discursos públicos ele vai dizer que Charles Taze Russell tinha influências satânicas, né? Bom, enfim, isso é uma das coisas quais a organização não irá contar, né, também. Então, a vida do Charles Taze Russell ela é muito mais complexa do que a organização ela mostra, né? Ela tenta cortar ali, né, moldar a vida do Charles Taze Russell como sendo um homem que é muito próximo às doutrinas das quais a Testemunha de Jeová tem hoje, mas não é. Você vê que o Charles Taze Russell ele era muito mais próximo do que um cristão protestante regular ele do que ele era próximo de uma Testemunha de Jeová nos dias de hoje. Portanto, consequentemente, se Charles Taze Russell estivesse vivo e ele fosse em um salão do reino, com certeza ele seria desassociado e ele seria ostracizado, porque muitas das práticas das quais ele era contra, a organização ela defende, e obviamente, né, muitas práticas das quais ele defendia, muitas das suas ideias, que eram ideias até absurdas, assim como essa questão da perimologia e tal, nem são citadas pela organização, né, para não manchar a organização como se o fundador delas fosse uma pessoa problemática, vamos dizer assim, né, porque eles têm que passar a ideia de que a organização de Jeová ela é perfeita, né, em certo ponto, sabe? Então, isso é um dos problemas dos quais eu tive na organização, né? Fato de quando você pesquisa sobre a vida das pessoas, né, sobre a história da organização, assim, no sentido geral, você vê que existem problemas dos quais a organização ela tenta ao máximo fazer com que você não saiba. Beleza? E aí, você sabia disso daí? Não sabia? Quer trocar mais ideia aqui embaixo? Quer dar dica aí sobre algum outro conteúdo? Quer falar sobre algum outro ponto aí de vista seu, uma vivência sua sobre, né, a vida na organização da Testemunha de Jeová e tal? Deixa os comentários aí embaixo. Curte, compartilha se você quiser. E é isso aí, beleza? Obrigado aí, galera, mais uma vez. Um abraço e Deus abençoe todos vocês aí.